Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu sou formado em ciências de computação e, na época, tinha diversos cursos na área, inclusive pós-graduação, outros cursos até no exterior, e já trabalhava com informática há muito tempo. Para minha surpresa, um dia recebi uma proposta praticamente irrecusável. E eu digo que, para minha surpresa, porque, sabe, na minha área, na época eu estava assim, sei lá, sem muita perspectiva. Aquilo foi até uma surpresa. Recebi essa proposta da firma onde eu trabalhava. Até porque ela tinha uma parceria com outra, lá de Belo Horizonte. E meu chefe estava querendo me mandar para lá, para fazer o acompanhamento. Ele queria me tornar uma espécie de gerente dessa parceira. Detalhe, eu teria de me mudar para lá, para Minas Gerais. Olha, não nego que fiquei balançado. E quem não ficaria no meu lugar, nesse tempo de dificuldade, não só pelo desafio, mas também pela questão financeira, né? Repito, olha, para dar uma ideia, era quase 3 vezes o que eu ganhava. Eu tinha uma namorada. Era apaixonado por ela. Mas, mesmo sabendo que devia conversar com ela primeiro, eu fiquei tão entusiasmado que acabei aceitando, na mesma hora. E naquele mesmo dia, fui lhe contar a novidade, até porque a minha cabeça começou a borbulhar. E eu já fiquei imaginando a nossa vida lá. Quando contei, ela fez uma cara. Bom, primeiro eu comecei assim devagar, perguntando para ela se ela conhecia Belo Horizonte. Ela ficou me olhando sem entender e, sabe, confusa. Ué, como assim? Nada, moço, eu estou perguntando se você conhece. Se já foi alguma vez para lá? Ela falou que não conhecia. E aí que saber por que é que eu estava perguntando aquilo. E apesar de estar meio temeroso, com a possível reação que ela poderia ter, resolvi abrir o jogo de vez. Contei da proposta que tinha recebido e notei que sua expressão se alterou. E quando perguntei o que ela tinha achado, ela devolveu a pergunta. Você aceitou? Pensa, Gisele, vai ser tão bom pra gente. Imagine, a gente casa, mesmo que seja só no cartório, e vai para Belo Horizonte tentar fazer a nossa vida. Olha, me disseram que ela é um excelente lugar para viver. O custo de vida não é tão alto. Aliás, você viu quantos que eles vão me pagar? Praticamente 3 vezes mais. É ou não é uma proposta irrecusável? Ela ficou com a mesma cara, olhando para mim. Depois, voltou a perguntar. Você não me respondeu, Nivaldo. A única coisa que eu quero saber é se você aceitou ou não. Aceitei, claro. Imagine. Você acha que eu seria burro de deixar passar batido uma oportunidade como essa? 3 vezes mais do que eu ganho. Olha, eu estava tão empolgado. E nem podia ser diferente. Mas a expressão dela destoava da minha. Ela baixou os olhos, ainda em silêncio, ficou ali, pensativa. E eu, naturalmente, que perguntei. Que foi, amor? Que parece que você não gostou? Não ficou feliz? Ela olhou para mim e soltou aquela. Parabéns, Nivaldo. Tô feliz, sim. Muito feliz por você. Só que o quê, amor? E nós? Como que a gente vai ficar? Ué, como assim? Não acabei de falar que a minha ideia é casar com você, fazer a nossa vida juntos lá em BH? A gente vai para lá e, para minha surpresa, ou talvez nem tanta, ela balançou a cabeça de um lado para o outro e falou aquilo. Não, Nivaldo, você está enganado. Eu não vou para lá junto de você. Mas como não vai? Meu Deus, eu acho que você não está entendendo. Chance como essa, eu nunca mais vou ter na minha vida. Aliás, nós não vamos ter mais, né? 3 vezes o salário.
Se você quiser ir, tudo bem. Não posso fazer nada, né? É uma escolha tua. Mas eu não vou. E te digo mais. Se você for, tá tudo acabado entre nós. Não, você não pode estar falando sério. Tô falando muito sério. Não quero continuar um relacionamento assim. Você lá, eu aqui. Eu sem saber o que você está fazendo, longe de mim. Não quero. Olha, eu ainda tentei argumentar. Falei, inclusive, que já tinha aceitado a proposta. Não tinha como voltar atrás. Mas ela retrucou. Você não podia ter tomado essa decisão sem me consultar. Olha, tudo bem. Nesse ponto, eu até concordava com ela. Só que, puxa vida, ela também precisava entender que eu tinha aceitado a proposta pensando em nós dois, no nosso futuro. Resumindo, além de deixar claro que não iria embora de Curitiba para nenhum outro lugar, ainda me botou contra a parede. Me mandou escolher entre ela e a proposta que eu tinha recebido e ainda acrescentou: olha, se você aceitar ir lá para Belo Horizonte, Nivaldo, vou repetir, é uma escolha tua, não posso fazer nada agora. Fique sabendo que entre nós dois está tudo acabado. Esse negócio de relacionamento à distância aí, já passei por isso uma vez e você sabe. E sabe muito bem como que terminou, né? Olha, eu não consigo nem explicar o estado em que eu fiquei com aquela negativa. Eu sabia que não seria fácil, mas eu não pensei que ela tivesse aquela reação tão radical. Puxa vida, ela não estava fazendo nenhum esforço para entender a situação. Eu sabia que ela já tinha vivido um relacionamento à distância. Ela tinha um namorado muito antes da gente se conhecer. Era apaixonada por ele. Só que o cara se mudou, não sei para que lugar, e o relacionamento acabou, enfim, não foi para frente. Confesso que eu até tinha um pouco de ciúme desse cara. Ficava incomodado quando a Gisele tocava no nome dele, ou fazia menção àquele namoro, porque eu sabia que ela tinha gostado muito dele. Aliás, ela ainda estava meio que se recuperando do baque quando a gente se conheceu. Fui eu que, de certo modo, a ajudei a se levantar. O pior foi que quando insisti, quando tentei abrir a cabeça dela, fazer entender que seria uma coisa boa para nós dois, ela mais uma vez retrucou. Você quer fazer igual o Sandro, né, Nivaldo? Quer ir embora e ficar longe de mim. Você que sabe, eu já falei, eu não mando em você. Se você quiser ir, vai. Só que entre nós acabou. Repito, eu não gostava nada quando ele tocava no nome daquele sujeito. Olha, chegava a me dar um arrepio ruim. E como que para tentar me fazer desistir da ideia, da proposta, ela ficou falando da história dela com aquele cara, de modo... Resumindo, não teve como. Pior é que eu amava demais essa mulher. E para ser sincero, não fazia parte do meu projeto de vida ficar sem ela. Nunca. Ou mesmo viver longe dela. A Gisele era tudo para mim. E por isso, apesar de eu já ter aceitado a proposta, fui lá e conversei com o meu chefe, dizendo que tinha nem contei o verdadeiro motivo. Cheguei a mentir. Dizer que minha mãe estava doente, enfim. Ele ficou olhando assim para minha cara, como se estivesse olhando para o maior otário do mundo. Nossa, mas... Sem você me deixa numa situação difícil, Nivaldo. Já tinha acertado tudo lá com o pessoal de BH. Mas tudo bem, né? Vou ver o que é que eu faço. Mas você tem certeza mesmo? Ele não gostou nem um pouco da minha resistência. E deve ter me achado um doido, né? Apesar da mentira que eu contei. Juro que fiquei até com medo de ele acabar até me mandando embora. Eu fui sincero. Disse que, enfim, precisava ficar, só não fui sincero quanto ao motivo. Mas, de qualquer maneira,
Senti que ele não gostou nada. Aliás, nem podia ter gostado, né? No fim, tiveram de procurar no mercado alguém mais qualificado para mandar para Belo Horizonte, para ocupar a vaga, que seria minha. E como isso seria um processo meio longo, demandaria tempo, né? Treinamento, qualificação, acabou gerando um clima ruim entre mim e os meus superiores. O que eu podia fazer, meu Deus? Eu jamais trocaria a mulher da minha vida por uma promoção. Mesmo porque eu tinha um salário razoável, ocupando aquele cargo ali na empresa. Nada comparado com aquilo que tinham me oferecido, né? Quase 3 vezes mais. Só que, enfim, e mesmo que saísse dali, também eu tinha certeza de que conseguiria outro emprego bem rápido. Modéstia à parte, eu tinha a qualificação para isso. Em casa, quando contei da oportunidade que tinha recusado, minha mãe não aprovou. Sério? Porque eu contei a história toda, né? O motivo, inclusive, da minha recusa. A Gisele te obrigou a fazer isso, Nivaldo? Não acredito. Sei lá, viu? Eu gosto muito dela, mas acho que você não devia ter virado as costas para essa oportunidade, viu? Quando que você vai receber outra chance dessa? Mas é que eu amo a Gisele, mãe. Ela deixou bem claro que terminaria comigo se eu fosse para lá. E comigo ela também não quis ir. Não, eu até entendo, só que tem uma coisa. Hoje vocês estão juntos. Mas quem sabe o dia de amanhã? E se por um motivo ou outro vocês brigarem ou se desentenderem, terminarem o namoro, será que você não vai se arrepender? Olha, para dizer bem a verdade, eu nem cogitava essa hipótese. Juro que não. Aliás, o que eu imaginava era uma longa vida junto da mulher que eu amava. A gente casando, tendo filhos, sabe, formando a nossa família, envelhecendo juntos. Era tudo o que eu queria. E foi pensando nisso tudo que eu tinha virado as costas para aquela proposta. Porque na hora de você comparar uma coisa com outra, na minha cabeça não tinha dúvida. Primeiro o amor pela minha mulher, depois o resto. De repente aparece outra chance aqui mesmo em Curitiba. Juro, em nenhum momento me senti arrependido. Em vez disso, sempre que batia assim uma certa apatia, eu procurava lembrar que de nada adiantaria eu ser o homem mais rico do mundo, com o melhor emprego do mundo, se não tivesse Gisele ali comigo. Qual a graça? Tudo que eu fazia era pensando em nós dois. Pouco a pouco as coisas foram voltando ao normal. Até que um sábado, para minha surpresa, eu saí do serviço e fui para casa. Aí tomei um banho, troquei de roupa, depois passei na casa da Gisele para a gente ficar junto. Só que para minha surpresa, ela não estava. Segundo minha sogra, tinha saído para encontrar uma amiga e não tinha dito a que horas voltava. Achei estranho, porque ela não tinha me contado nada. E tínhamos trocado mensagens quando eu saí da fila. Liguei para ela, só que para o meu espanto, deu fora de área ou desligado. Mandei mensagem, mas ela também não recebeu. Juro. Apesar de ficar chateado, não fiquei bravo com ela. Até porque é o tipo de coisa. Às vezes você tenta entrar em contato com uma, sabe, e não consegue. E nada demais. Só que à noite, quando nos vimos, eu notei que ela estava meio esquisita. Até seu beijo, quando a gente foi se cumprimentar, estava meio frio. Tudo bem que podia ser impressão minha, mas eu senti que ela ficou a noite toda se portando de um jeito diferente do habitual. E quando falei que iria para casa, ela nem insistiu para que eu ficasse mais um pouco. Sei lá, parecia até que queria me ver pelas costas. E no dia seguinte, inventou uma desculpa para a gente não se ver. Disse que estava com o estômago pesado, devia ter comido alguma coisa que não tinha caído bem,
ia tomar um chá, um remédio e depois se deitar e ficar debaixo das cobertas. Colocou até a mãe dela na história. Durante a tarde, tentei conversar com ela para ver se ela tinha melhorado, mas ela nem viu as minhas mensagens. Com certeza devia estar dormindo. Pelo menos foi o que eu pensei. O que eu fiz? Peguei o carro e fui até a casa dela. Só que quando me recebeu à porta, a mãe dela me recebeu assim, sabe, ficou branca. Parecia nervosa. Eu já fui perguntando da Gisele como que ela estava, se ela tinha melhorado. Não sei porquê, mas minha sogra pareceu, repito, meio assustada, me vendo ali. E quando perguntei se podia entrar, ir até o quarto, dar um beijo na minha namorada, ela parece que ficou mais assustada ainda. Eu logo senti que tinha alguma coisa de errado ali. Porque ela não falava coisa com coisa. Nervoso. De repente abri passagem e fui tomando o rumo do corredor que levava até o quarto dela. Mas aí ela me segurou pelo braço. Peraí, Nivaldo, pera, a Gisele não tem casa, ela saiu. Saiu? Ué? Saiu pra onde? Não sei, filho. Aquela amiga dela passou aqui, enfim, as duas acabaram saindo juntas. Eu escutei aquilo e já senti aquela fisgada. E só pelo jeito como me olhava, parecia que a dona Teresa não estava sendo 100% sincera. Dona Teresa, o que está acontecendo, hein? É só isso que a senhora tem para me falar? Se de repente a senhora quer me dizer alguma coisa a mais, sabe, não faça rodeio. E foi então que, visivelmente nervosa, ela falou aquilo. Nivaldo, olha, é melhor você perguntar diretamente para ela, viu? Aliás, acho bom mesmo vocês conversarem logo de uma vez, né? Até para não ficar me colocando aqui no meio desse rolo aí. Rolo? Como assim rolo? O que está acontecendo? Por que a senhora não fala? Já falei. Conversa com ela, que vai ser melhor. Ela ficou até meio irritada. E só eu sei como me senti. Passei o dia todo pensando bobagem. E como não ficaria? Com aquele mau pressentimento me rondando. É claro que coisa boa não era. À noite a gente conversou. E ela tinha, enfim, admitiu que tinha mentido para mim. Que não estava mal do estômago, coisa nenhuma. Só tinha feito aquilo que precisava de um tempo para pensar na própria vida. E quando eu perguntei o que estava acontecendo, ela me veio com aquela. Nivaldo, eu nem sei como te falar, mas eu tomei uma decisão. Decisão? Fala. Me desculpe, mas não tá dando mais. Eu quero terminar o nosso namoro. Terminar? Você tá brincando comigo? O que houve? Não houve nada. Quer dizer, o que houve é que aquilo que eu sentia gelou. Me desculpa. É o tipo de coisa que acontece. A gente muda, né? Vai ser melhor para nós dois. Para você, inclusive. Sabe quando você não entende nada? Tem outro cara nessa história? Fala de uma vez, já que você começou. Tem outro cara? Você tá gostando de alguém? Ela falou que não. E que o problema também não tinha nada a ver comigo. Era com ela mesma. Olha, eu me senti como se fosse um lixo. E o pior é que ele estava decidida. Como daquela primeira vez. Quando não quis se mudar comigo para Belo Horizonte. E quer saber? Foi uma conversa rápida. Porque ela nem quis ouvir o meu lado, os meus argumentos. Simplesmente terminou e me deixou sem entender o que de fato estava acontecendo para ela tomar
aquela decisão intempestiva, incompreensível, absurda. Mas sabe aquele ditado que fala que a verdade sempre aparece? Demorou algumas semanas, mas no fim tudo veio à tona. Até porque é o tipo de coisa que não se esconde por muito tempo, né? Ela e o tal de Sandro, aquele seu namorado que tinha ido embora para Itajaí, tinham voltado a se falar. Aí ele veio a Curitiba conversar com ela e os dois tiveram a famosa recaída. Foi esse o motivo que a fez terminar tudo comigo. Ele ficou enchendo a cabeça dela. Olha, quando eu soube disso, eu fiquei tão furioso, tão revoltado. Fui lá confrontá-la. Ela não negou. Pelo contrário, falou de boca cheia que era verdade mesmo. E ainda disse mais, que bem do fundo nunca tinha esquecido completamente daquele cara. E ainda jogou a pá de cal, dizendo que os dois tinham reatado e que provavelmente, olha, eu acho que isso foi o que me abalou mais, foi o que, na verdade, foi o que me derrubou. Ela ainda falou que por terem reatado, ele a tinha convencido e provavelmente ela iria embora com ele para Itajaí. Imagine como que eu me senti ouvindo isso. Olha, eu fiquei tão passado. Sabe aquela vontade que dá de morrer? Fiquei lembrando da reação dela quando eu a chamei para ir embora comigo lá para Belo Horizonte. Ela recusou. Ela torceu o nariz. Chegou a me mandar escolher entre ela e a proposta de trabalho que eu tinha recebido. Em nenhum momento ela ficou do meu lado, tentou entender a minha situação. Na verdade, nem era o meu lado, era o nosso lado. E no fim, mesmo eu tendo jogado tudo pro alto, só para ficar com ela, em menos de 4 meses, ela me armou aquela. Terminou comigo para ficar com o ex. E ainda jogou na minha cara que nunca o tinha esquecido completamente. E talvez por isso, né? Claro, né? Sentimentos diferentes, decisões diferentes. Por isso, estava tomando uma atitude completamente diferente daquela que tinha tomado comigo. Não fica muito difícil concluir. Não foi comigo para BH porque não gostava de mim. Agora com esse traste aí, esse infeliz que reapareceu depois de tanto tempo, quer saber? Ele iria pro fim do mundo com ele. Olha, às vezes eu fico pensando, essa mulher foi muito má comigo. Sabe, foi uma coisa cruel o que ela fez comigo. Foi uma coisa que, sabe, só pessoa sem coração para fazer com outra. Foi desumano. Pelo jeito. Nunca deve ter gostado de mim de verdade. Claro que não. Eu digo pelo jeito. Porque eu estou tentando assimilar essa verdade que eu sei. Tá batendo na minha cara. A ponto de às vezes eu pensar, meu Deus, será que isso está acontecendo mesmo? Será que tudo isso não é um pesadelo? Porque, vamos convir, para fazer o que essa mulher fez comigo, a pessoa não pode ter nenhum tipo de sentimento. Pelo menos sentimento positivo. Mas aí eu pergunto, e por que vai embora com ele? Então, só pode gostar do cara, e gostar muito. E por que ela não gostou de mim? Do jeito que gosta dele.
A gente poderia ser tão feliz. Mas é aquela coisa, né? Amor não sobrevive de um lado só. Gostei dela, abdiquei da melhor oportunidade que tive na vida por causa dela, seria capaz de abdicar coisas maiores ainda, enquanto ela não foi comigo até a esquina, quando eu pedi. Tudo por quê? Porque não gosta de mim. E o que mais me dói, porque ama aquele cara. E eu sei que, na companhia dele, ela iria até pro fim do mundo. Enquanto comigo, ela nem tentou ouvir o meu lado, considerar o meu lado. Não adiantou nem eu falar em casamento, em família, em filhos. Essa mulher gostou de mim, meu Deus, nunca. Essa mulher nunca gostou de mim.